sintomas. Boa tarde, meus amores, como estão? Meu nome é Rosana e espero que esteja tudo bem com todos vocês. Neste vídeo eu vou falar da doença de Alzheimer, da sua definição, dos seus tipos, fases, sintomas, sinais de alerta e o que se deve fazer para que os doentes se sintam bem e não tenham acidentes. Conhece alguém com Alzheimer? Onde estou a morar temporariamente, já há 4 meses, lido com algumas idosas com Alzheimer. Então, para entender melhor a referida doença, veja este vídeo. Para quem não sabe, a doença de Alzheimer é o tipo de loucura mais comum. Afeta cerca de 50 a 70% de todas as pessoas idosas, ou não? É uma doença neurológica degenerativa que foi estudada pelo médico alemão Alois Alzheimer. Causa um dano geral, progressivamente e não tem cura. Estraga especificamente a cognição, atenção, memória, concentração, linguagem, discernimento, etc. Este dano muda o comportamento, a personalidade e a aptidão da pessoa, fazendo com que tenha muita dificuldade em trabalhar e desempenhar as suas tarefas do dia a dia. Formam-se tranças neurofibrilhares e placas caducas no espaço exterior entre células, à medida que as células cerebrais vão sendo cada vez mais escassas e mais pequenas, o que torna impossível a comunicação dentro do cérebro e destrói as ligações que existem entre as células cerebrais. Ora, estas acabam por falecer. Isto resulta na inaptidão de lembrar a informação. Ainda não há atualmente um tratamento eficaz para fazer parar ou reverter a Alzheimer, já que esta é irreversível. Mas tem alguns medicamentos que melhoram os sintomas a curto prazo. À medida que a doença vai progredindo, a pessoa torna-se cada vez mais dependente de outras pessoas, familiares ou cuidadoras. Se não for para um lar, na maioria dos casos, isso acontece, é o marido ou a filha quem vai ser a cuidadora. Os programas de exercícios são benéficos para a concretização de funções diárias, prosperando a qualidade de vida do doente. Existem 2 tipos diferentes de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer esporádica afeta adultos em qualquer idade, mas acontece normalmente após os 65 anos. A doença de Alzheimer esporádica não é hereditária, mas existe a possibilidade de alguém herdar a doença quando tiver mais de 70 anos. Só tem um gene associado a um leve acréscimo do risco de ter alegado a doença, a APOE14. Mas, ainda assim, 50% das pessoas que tenham este gene e que vivem muitos anos não ficam dementes. O único fator de risco é previamente um traumatismo craniano grave. A doença de Alzheimer familiar é a forma mais rara, na qual a doença é hereditária, sendo transmissível de geração para geração. Se, por exemplo, um pai tiver um gene mutado, os seus filhos irão ter muitas probabilidades de herdar a doença. Se a pessoa tiver o tal gene, tem logo muitas hipóteses de ter a doença de Alzheimer, normalmente entre os 40 e os 50 anos. Felizmente há escassos casos deste tipo de demência. Estádios e sintomas da doença. Para falar nos sintomas, tem que falar nos diferentes estádios da doença de Alzheimer.
porque cada um tem os seus próprios sintomas. Pré-demência. Os primeiros sintomas são deficiências equilibradas na estrutura e funcionamento da mente. Segundo alguns testes neuropsicológicos, até 8 anos antes da pessoa ser diagnosticada com Alzheimer. Sintomas esses que podem atingir algumas tarefas bastante complicadas diariamente. No começo começa a haver perda de memória a curto prazo, isto é, a pessoa não se lembra o que aconteceu há 1 hora atrás, por exemplo. Estado inicial de Alzheimer. Falha na atenção e alinhamento. Esquecer-se de eventos. Pequenas mudanças observadas por familiares. Fazem confusão quando estão em lugares que não conhecem. Estado intermédio de Alzheimer. Torna-se muito custoso lembrar informações frescas. Ficam muito confusas em muitas situações. Dificuldade na fala. Repetem muitas vezes a mesma conversa, as mesmas perguntas, num curto espaço de tempo. Estádio avançado. As pessoas ficam mais agressivas ou mais passivas. Perdem a autoconsciência. Têm deficiência cognitiva debilitadora. São impróprias, agitadas ou paranoicas. Sinais de alerta. Esquece-se parcialmente ou totalmente de um acontecimento. Vai deixando de ser capaz de seguir instruções escritas ou verbais de forma progressiva. Não consegue acompanhar a história de um filme ou novela. Esquece das informações que sabia. Perde a noção do tempo. Não consegue conversar porque se esquece daquilo que vai dizer e tem dificuldade em raciocinar. Esquece-se onde guardou um objeto e não consegue fazer nada para se lembrar disso. Tem muita dificuldade em fazer planos e solucionar problemas. Tem pensamento deficiente. Afasta-se do trabalho e não convive com as pessoas. Muda de humor e de personalidade. Os sintomas variam de pessoa para pessoa e dependem das áreas cerebrais danificadas. A doença também agrava-se a um ritmo diferente. As aptidões de cada pessoa mudam de dia para dia ou até mesmo no mesmo dia, piorando com o stress, cansaço e problemas de saúde. Existe dano a médio e longo prazo. Essas mudanças cognitivas, físicas e comportamentais podem investir contra a independência da doente, diariamente provocando um cansaço para o parente ou cuidador. Os profissionais de saúde estão aptos para exercer um conjunto de meios com o fim de minimizar os obstáculos mostrados pela paciente. O comportamento do cuidador tem como finalidade direcionar para as suas aptidões que lhe restam, incentivando o raciocínio sobre as suas atitudes e sobre o seu espaço, preservando a sua confiança, decência e segurança, dando assim uma boa qualidade de vida. Como lidar com os doentes com Alzheimer? Estabelecer uma rotina. Planeje o dia, os horários de almoço, lanche, jantar e de tomar os remédios, tomar banho, vestir-se, passear na rua ou no jardim, etc. Arranje uma ordem que não faça tanta confusão na mente dos idosos com Alzheimer ou com outros tipos de demência. Tenha calma. Ter calma é fundamental para os cuidadores e famílias de idosos com demências. É claro que eles não irão vestir-se em simultâneo que os outros familiares ou cuidadores.
Se as pessoas que cuidam são impacientes, o que acontecerá? Os parentes ou quem cuida tenderá a fazer a atividade pela pessoa, como por exemplo vestir-se ou lavar os dentes ou tomar um duche. Assim, o doente lentamente fica habituado a que lhe façam tudo e, consequentemente, deixa de ser capaz de fazer ou ajudar nas tarefas. Resultado, o trabalho fica todo para a filha ou cuidadora, pois o paciente já não fará nada para ajudar. Dessa forma, fica tudo caótico. Tem que se ter muita calma e deixar que o doente faça o máximo de coisas que possa fazer, mesmo com uma pequena supervisão. Isso fará com que continue a executar essas tarefas por muito mais tempo. Cinja-se às opções possíveis. Quanto menores forem as opções, mais simples é de fazer as escolhas e o trabalho mental dos doentes para decidir o que querem. E evita-se a irritação e agitação por parte deles. Ensine de maneira simples a fazer tarefas. Ao orientar como fazer uma tarefa, não ensine tudo de uma vez. Um passo de cada vez irá tornar o seu trabalho como cuidador muito mais simples e o paciente vai compreender as suas instruções e, consequentemente, vai conseguir aprender a fazer a tarefa facilmente, sem stress e sem nervosismo. Reduza distrações durante uma tarefa. Para facilitar o trabalho ao doente e acabar a tarefa mais depressa, evite outras distrações. Exemplo, durante as refeições desliga a TV. Evite as quedas. A melhor maneira de evitar as quedas é evitar pôr tapetes no chão, ter mobília a mais pela casa, empecilhar o caminho, espaços muito limitados e caminhos estreitos com obstáculos pelo chão. Se conseguir, instale barras para auxiliar a pessoa a ter equilíbrio e não cair. Tem que evitar também ter o chão molhado e escorregadio. E evitar que o idoso calce chinelos e sapatos com sola lisa, desamarrados ou mal ajustados. Dar mais altura às cadeiras, poltronas, camas e sanitas e usar corrimão em escadas. Esconda armas domésticas. Deixe medicamentos, álcool, fósforo